Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Vilmar Doski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aquele que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais. Expediente de 23/3/2021. Ofício número 47/2021 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando balancetes do mês de fevereiro de 2021 da Prefeitura Municipal. Ofício número 28/2021 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 28/2021, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 92/2021 da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 68/2021, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Romer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de Lei número 28 de 2021, que autoriza a instituir o mês de conscientização do autismo no calendário oficial de datas e eventos municipal. Primeira votação. Projeto de Resolução número 1 de 2021, que cria a Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo no município de Canoinhas. Inclusão para leitura. Ofícios número 36, 37 e 38 de 2021 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 30 de 2021, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da Região de Canoinhas, APOCA, e adota outras providências. Projeto de lei número 31 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Lei número 32 de 2021, que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde no período da pandemia do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Indicações. Indicação número 59 de 2021, de autoria dos edis Maurício Zimmermann e Silmara Gontark, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Célio Galeski, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, a disponibilização de um pé de pato para a Associação da Comunidade de Entre Rios. Indicação número 60 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontark, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Célio Galeski, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, o atendimento ao senhor Alírio Cautes, morador da localidade de Entre Rios, concessão de cargas de cascalho, referente ao projeto Porteira Dentro. Indicação número 61 de 2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Marcos Romer, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, a verificar o cumprimento do decreto estadual número 1218 de 2021 pela empresa Hyper-Off liquidada, prestadora de serviços de estacionamento rotativo, sobre o funcionamento do comércio de rua que tem início às 10 da manhã até às 20 horas da noite. Se a empresa também irá funcionar nos moldes do decreto. É o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Marcos Romer. Com a palavra, vereador. Boa tarde,
Gilmar, em nome e cumprimento os demais colegas. Boa tarde não, boa noite, né? Perdão. E boa noite também aos espectadores e demais funcionários da casa. Então, hoje, pela manhã, veio até nós essa discussão da questão do rotativo, né? Porque como eles estão trabalhando, eles estão, de certa forma, vendendo os canhotos para que seja... para que as pessoas possam estacionar os seus carros. Então, eles se enquadram na categoria de comércio de rua, né? Porém, segundo o decreto, né, então o comércio de rua só pode funcionar a partir das 10 horas da manhã. Então, pelo correto, né, seria que esse estacionamento rotativo só passasse a ser cobrado a partir das 10 horas da manhã. Então, muitas pessoas vieram, inclusive, nos questionar com relação a isso. E a gente fez uma breve análise tanto do decreto quanto da categoria no qual ele se encaixa, já que dentro do decreto todas as categorias estão bem especificadas e realmente isso condiz, né? E a gente está indicando para o senhor prefeito que ele faça essa verificação e dê essa resposta para as pessoas. A gente já foi na empresa, já conversou com eles, já verificou e agora a gente está repassando para o executivo para que ele tome as providências que ele achar cabível nesse caso. Muito obrigado. Vereador Maurício Zimmermann. Com a palavra, vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. A respeito da indicação número 59, de minha autoria e da vereadora Silmara Gontarque, tivemos essa semana em conversa com o secretário municipal de desenvolvimento rural. Tivemos em reunião com ele, solicitando as informações de todos os equipamentos disponibilizados para as associações e chegamos à conclusão, ele nos passando que teria disponível no momento um equipamento chamado de pé de pato ou subsolador, para quem não conhece, que não estaria sendo utilizado nesse momento, estaria disponível para alguma das associações. Então, eu juntamente com a vereadora Silmara, solicitamos para ele que esse equipamento seja direcionado à comunidade do Entre Rios. A Associação do Entre Rios já foi um motivo de um pedido meu de um outro equipamento, lembrando que as demais associações possuem esses equipamentos e justamente essa associação não tinha nenhum, foi contemplada com o equipamento há poucos dias e estamos solicitando que o secretário, juntamente com o prefeito Beto Passos e o Renato Pique, nos atendam nessa indicação. Será de grande valia para toda a comunidade que ali realiza suas atividades. E só aproveitar esse momento aí, falar um pouquinho a respeito do Porteira Adentro, que já está nos canais da prefeitura, as inscrições para a localidade da Água Verde, Sal da Água Verde, Forquilha, Salceiro, Laranjeiras, Palmital, Rio da Aviada e Arroios. Então ali estão disponíveis a retroescavadeira, a motoniveladora e a escavadeira hidráulica. Às vezes algumas pessoas não sabem o valor, o custo hora de cada equipamento. Então nessa reunião que tivemos com o secretário da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Célio Galeski. Só para terem ideia, a retroescavadeira custa R$ 65,00 a hora, a motoniveladora ou patrola R$ 150,00 a hora e a escavadeira hidráulica R$ 117,50 a hora. Então que o pessoal se atente muito às datas. Essa região é do dia 22 de março ao 6 de abril as inscrições. Que, se infelizmente passar esse período, não poderão ser atendidos. Eu acredito que os senhores também estão tendo algumas solicitações de como funciona ou como que deve se proceder. Então é isso, a pessoa pega seus documentos, bloco de notas que esteja ativo. Tem pessoas que possuem bloco de nota e às vezes querem ser contempladas, mas ao mesmo tempo não estão tendo fonte de renda nenhuma, contribuindo com o município. E esse programa do Porteira Adentro é para contemplar justamente essas pessoas que estão contribuindo para o desenvolvimento da nossa economia e da nossa cidade.
Então, acredito que ficou bem claro os 3 maquinários que estão disponíveis, os valores. E, aproveitando, então, solicitamos, eu e a vereadora Silmara, que sejamos atendidos nessa indicação com esse equipamento para a comunidade do Entre Rios. Seria isso, senhor presidente. O vereador Maurício tem falado sobre a programação da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Eu não sei qual o meio da divulgação que eles fazem para que os produtores possam se inscrever no período em que será dado, mas acredito que deve ser através do site da Prefeitura, mas também através dos meios de comunicações das rádios que têm os contratos com o município. Eu não confesso que não tenho ouvido todos os dias os programas de rádio, mas acredito que as emissoras devem informar, e o nosso servidor da casa aqui também, que trabalha numa emissora de rádio, eu acredito que também deve ter informado aí a população aí da forma e o período que os agricultores devem se inscrever. Mais algum inscrito? Mas nenhum inscrito, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Nenhum inscrito, presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 25/2021, que autoriza a instituir o mês de conscientização do autismo no calendário oficial de datas e eventos municipais. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Juliana. Muito obrigada. Boa noite aos colegas, aos internautas que nos acompanham, aos servidores desta casa. Foi amplamente debatido a importância da conscientização em relação ao autismo quando falamos aí no momento de discussão da primeira votação desse projeto. Mas eu pedi a palavra para explicar aos senhores, né, que quando se sentaram aí nos seus lugares havia um livro, né, na verdade uma coletânea, são 3 livros que foram disponibilizados para nós, que eu quero aproveitar e agradecer a servidora da ALESC, a Janice, que trabalha na Comissão da Pessoa com Deficiência, onde o presidente é o deputado estadual Vicente Caro Preso, que nos disponibilizou essa coletânea de livros, né, que trata então dos principais direitos da pessoa com deficiência. Então, são as legislações estaduais, federais e alguns nortes em relação a esses direitos. Juntamente com o livro, deixei também para os senhores um mimo da Associação dos Pais e Amigos do Autista, aqui da nossa cidade. Esse laço de quebra-cabeça, ele é o símbolo do autismo, o símbolo da conscientização do autismo. Inclusive, eu estou utilizando hoje. Deixei para que os senhores, quando quiserem e puderem, também possam utilizar. Quando virem esse símbolo, lembrem do significado, né? Porque o autismo é um espectro e ele é um quebra-cabeça, o símbolo, justamente porque cada autista tem as suas particularidades e nós precisamos de igualdade, de união, de inclusão e de conscientização para que a gente possa juntar essas peças. Então, esse é o símbolo do autismo. Então, tenho certeza que os senhores vão aprovar agora em segunda votação esse projeto e vamos trabalhar juntos pela conscientização do autismo no nosso município. Muito bem. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 025 em segunda e última votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução, lei número 01/2021, que cria a Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo do município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Juliana. Muito obrigada.
Então, eu trouxe alguns dados interessantes até para falar sobre o tópico principal que se debate numa Procuradoria da Mulher, que é a violência doméstica, em relação aos processos judiciais que envolvem violência doméstica no estado de Santa Catarina no ano de 2020 e alguns dados do ano de 2021 que foram disponibilizados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, no nosso estado, em 2020, foram ingressados com 15.990 processos judiciais que envolvem violência doméstica. E em janeiro de 2021, 1.155 processos. Só no mês de janeiro. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso? Apesar desses dados serem alarmantes, eles não refletem nem um pouco a realidade da violência doméstica, porque esse número é muito maior. É muito superior às mulheres que conseguem se enganjar, se libertar e ingressarem efetivamente com uma ação judicial e buscarem a reparação, muitas vezes pelo dano sofrido causado pela violência doméstica ou até na esfera criminal. Então, a intenção de se criar uma Procuradoria da Mulher nesta Casa de Leis é para que seja um órgão de acolhimento, um órgão de incentivo de políticas públicas e especialmente de respeito à mulher. Hoje estávamos debatendo esse assunto até, e eu comentei que, por quê, né? Por que se enganjar nessa causa? Porque se eu puder ajudar 1, 2, 3, 10 mulheres, eu estou deixando um pedacinho de história, eu estou marcando a vida e estou mudando a vida da minha cidade em relação ao tratamento dessas mulheres no nosso município. Apesar de que nós sabemos que existem no CRAS e CREAS, a Zenilda talvez pode falar até melhor que eu, um amparo, nós temos a Rede Catarina, mas toda a mão estendida nesse momento para auxiliar uma mulher, tirar essa mulher de um relacionamento abusivo, auxiliá-la no mercado de trabalho, tudo é bem-vindo. E perdoem-me, rapazes, mas só nós podemos entender o que é ser mulher e a dificuldade de superar barreiras e todo dia você ter que comprovar o quanto você é capaz. Então, eu defendo e sempre vou defender a defesa da mulher em todos os ambientes da sociedade. Era isso. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereadora Zenilda. Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, essa luta, ela precisa ser uma luta de todos nós. Uma sociedade sem violência é uma sociedade com qualidade de vida. Sabemos que a extinção da violência, ela pode ser até um sonho. E por que nós, não podemos ser sonhadores e sonhamos com uma sociedade igualitária? Então, nós já tivemos algumas reuniões, eu, a Juliana, a Tati, a Silmara, na ocasião, não pôde participar, foi convidada, mas não pôde participar, onde nós, então, fizemos uma reunião com a secretária de Assistência Social do município de Canoinhas, a assistente social Zenice Dreyer, e na ocasião nós deixamos bem claro que a Procuradoria da Mulher será um órgão a mais de defesa, de conscientização, de luta, mais uma porta aberta para que a mulher se sinta amparada, se sinta mais protegida e esteja disposta, então, a caminhar conosco nessa batalha que é de todas nós. Então, nós, enquanto vereadoras, nós defendemos essa causa, nós defendemos essa luta e conclamamos que as pessoas se juntem a nós, porque quanto mais pessoas engajadas nesta luta contra a violência em todos os sentidos, não somente a violência física, mas a violência psicológica, a violência de oportunidades, porque a nós, mulheres, quantas vezes nos são tolhidas oportunidades? Em vários sentidos, no mercado de trabalho, na política. E nós precisamos, então, juntos, homens e mulheres, lutar por essa causa que é nossa. Nós somos contra a violência. De qualquer gênero, nós somos contra. E essa Câmara de Vereadores, então, faz essa abertura, senhor presidente. Por isso que nós pedimos, então, a aprovação desse projeto necessário
para que juntos nós possamos caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão? Havendo aí a preocupação de vocês e com certeza a preocupação aí é de muitos, né? Mas hoje nós vivemos num país totalmente esquisito, com as leis que existem, né? Nada a ver com o projeto, mas assim, ó, é uma luta que existe muitas mulheres sofrendo com a questão de agressões. Muitas têm um medo de fazer a denúncia, né? São ameaçadas. E no país a gente vê a liberação da luta. É um esporte, né? Mas um dá soco na cara do outro é esporte, então esquisito. Mas a luta contra a mulher tem muito, os números que a vereadora tem falado, eu acredito que tem muito mais, sabe? Mas nós vivemos num país democrático, que quando pode, pode, quando não pode, não pode. Não havendo quem queira mais discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Projeto de resolução em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito que a vereadora, segunda secretária, realize a leitura. Requerimento 075/2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Marcos Romer, Juliana Maciel e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando a disponibilização para consulta exclusiva dos vereadores desta Casa de Leis a lista atualizada de vacinados contra o Covid-19, contendo nome completo do vacinado, data de vacinação, tipo de vacina, profissão e local de trabalho, ou motivo da prioridade da vacinação, sem constar quaisquer informações sensíveis à situação de saúde do vacinado. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Juliana. Muito obrigada. Colegas e público que nos acompanha, nós, especialmente eu, a vereadora Tati, Zenilda e vereador Romer, a gente vem debatendo esse assunto há um bom tempo aqui nessa Casa de Leis. Mas eu vou continuar debatendo o tempo que for necessário, porque eu entendo que sem o acesso a essa lista, nós ficamos, sim, eivados do nosso poder de fiscalizar. Isso, não digo que é um direito, é um dever, então acho que essa lista tem e deve ser disponibilizada para essa Casa de Leis. Então, o requerimento é no sentido de que a Prefeitura envie para nós, vereadores, nesse momento, essa lista. Por que digo isso? Porque veio a resposta tardia, mas veio, do município, né, dizendo que não quer disponibilizar a lista para circulação aí comum, para a visualização de toda a comunidade. E eu digo não quer porque pode, né? Nós já debatemos amplamente aqui os dados que foram solicitados por nós, não são dados sensíveis, né? Nenhum desses dados são sensíveis. E o pedido é todo tomado cuidado justamente para não expor nenhum dado sensível à saúde de ninguém. Então, como já veio essa resposta, né, de antemão, que não vai ser divulgado para a comunidade, que isso venha para esta Casa de Leis, para que a gente possa exercer o nosso dever de fiscalização. Então, senhores, entendo a importância e reitero esse assunto nesta casa por conta disso. Acho que é nosso dever e eu faço questão de ter essa lista aqui para que a gente possa exercer o nosso dever de fiscalização. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Osmar. É só justificando que eu estive verificando a situação do não envio da primeira
do primeiro requerimento que a senhora até colocou, vereador Juliana, que se estreou os requerimentos pedindo, e na digitação que está escrito ali, não pedia para enviar para nós, aquele primeiro, e sim disponibilizar no site da prefeitura. E o entendimento jurídico, e que ainda não podemos fazer isso, mas sim disponibilizar para os órgãos fiscalizadores, que é o caso do Ministério Público e nós como vereadores. Então eu quero ficar para não se fazer injustiça contra a Secretaria de Saúde, porque ela não respondeu aquele requerimento enviando para nós os nomes, porque a data venceu, mas não era possível ainda no entendimento que se respondesse para a população, colocasse no site oficial da Prefeitura. Esperamos que agora, com esse novo texto, essa nova redação, assim possa ser enviar, tanto como se enviou ao Ministério Público, também enviaram nós vereadores, que somos os legítimos representantes e fiscais do Poder Executivo. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, a população que nos acompanha, os funcionários da casa. Eu continuo da mesma forma, concordo com o vereador Osmar. O nosso primeiro requerimento foi no sentido de divulgar essa lista, da mesma forma que foi divulgado a lista de beneficiários do auxílio emergencial, porque, por analogia, é a mesma situação. Eu reitero que não pedimos em nenhum momento qualquer informação que viesse a ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala dos dados sensíveis, sim, mas no nosso primeiro requerimento não foi pedido nenhum dado sensível. Nós lemos, analisamos juridicamente essa questão da resposta do requerimento e continuamos nesta casa com o projeto de lei número 26 de 2021. Queríamos até ter conseguido discutir sobre esse projeto ontem, mas não foi possível. Mas continuamos com esse projeto de lei para que, mesmo que a Prefeitura responda esse nosso requerimento, e esperamos que responda dentro do prazo, para que seja analisada essa divulgação para a população. Já tem cidades no Brasil inteiro divulgando essa lista. Os senhores podem entrar, inclusive, no site da Prefeitura de Blumenau, tem lá, mês de janeiro, lista dos vacinados, contendo os dados deles, sem dados sensíveis, sem ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já foi falado com o Ministério Público Estadual, que é a favor dessa transparência, para que a população possa averiguar também. A própria OAB de Santa Catarina já se manifestou a favor. Então, a gente não vê o porquê não divulgar essa lista para a população, para que a própria população consiga acompanhar essa lista de vacinação. É um direito do cidadão também, como eu falei aqui em outra sessão, as pessoas que estão recebendo essa vacina não são pacientes, ninguém está falando de doença nesse momento. Nós estamos falando de pessoas que estão recebendo um benefício. E é um benefício que, como eu já falei, é pago com o dinheiro da própria população, de impostos. Então, nós não vemos o porquê não divulgar. E eu peço novamente para que os senhores analisem o projeto de lei número 26 de 2021, que já veio para leitura, já tem parecer, só falta vir para votação. É isso. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Romer. Então, a gente já discutiu bastante isso. Inclusive, eu pessoalmente fui conversar com alguns médicos e eu acabei tendo acesso, na verdade, a uma nota do Conselho de Medicina, né, que, de certa forma, representa a totalidade, né? Opa, perdão, dei um soco aqui, ó, mas foi no microfone, gente. Certo? Beleza. Então, segundo essa, vou pegar aqui que existe tanto a nota resumida, que é até mais fácil de entender. Conhecimento da planilha de vacinação não implica em informações consideradas sigilosas, uma vez que não existe divulgação de diagnóstico ou de resultado de alterações clínicas provenientes do ato de vacinar. Claro, sucinto e objetivo, 6 pequenas linhas. Certo? Eu digo assim, gente, claro que reitero a importância desse requerimento nosso, e assim que vir essa lista, eu vou ser um que se precisar, eu fico até outro dia de manhã sem dormir, vou conferir nome a nome, porque o povo quer que eu faça isso, me colocou aqui para fazer isso,
Não vejo também nenhum... se eu tenho aqui uma nota do Conselho de Medicina, né, que é o órgão máximo, eu também não vejo nenhum tipo de impedimento da divulgação, porém isso daí vai partir deles. E essa, inclusive, espero que não tenha mais negativas nessa parte, porque quanto mais a gente protelar essa situação, mais o povo vai ficar desconfiado e mais vai cobrar de nós. E aonde tem pandeiro, tem pagode, gente. Então a gente não pode protelar ainda mais essa situação, né? Quanto mais a gente ficar aqui discutindo isso, mais o povo vai vir que nem uma fera para cima da gente e a gente vai ter que arcar com as consequências, né? Nós somos todos pagos, né, para fiscalizar, e eu acho importante que as respostas elas venham rápido, para que caso precise a gente tomar uma outra via, a gente possa, né, tomar essa outra via. Não, se naquele momento ainda não existiu entendimento pela divulgação, mas que nós possamos ter acesso, né? Então, se viesse essa resposta logo qual a gente enviou o requerimento, né, a gente poderia já ter feito esse segundo requerimento e nós já estaríamos aqui. Creio que todos têm também essa curiosidade de acessar essa lista, né? Humano, né? Errar é humano, então a gente não está aqui acusando ninguém. Pode ser que, como a própria Fran falou no programa do Ednei, às 10 horas e 54 minutos, que se uma pessoa errou, ela errou na hora de levar, né, um comprovante que tornava ela daquele grupo. Isso pode acontecer, gente, né? O Brasil é assim, não tem gente aí fazendo CPF, né? Não tem quadrilhas fabricando CPFs. O que é um comprovante desse? Então a própria pessoa que está aplicando pode ser ludibriada. Então isso daí cabe a nós, né, como fiscalizadores, ir atrás dessas informações para até prestar um auxílio para a prefeitura, né? Talvez, se nós encontrarmos algum equívoco, talvez essa sistemática da conferência dos dados possa ser mudada, né, gente? Todo mundo é passivo de erro. Então a gente vai estar aqui para estar auxiliando isso. Então, peço encarecidamente para que vocês também nos apoiem nessa causa, né? E assim que a gente possa dar essa resposta o quanto antes para a população que está clamando, gente. É algo que hoje é de extrema importância. Todos querem ser vacinados. Todos querem ser vacinados. E não tem nada a ver com o valor da vacina ou algo assim. A gente quer ter a vacina. A gente sabe que a única possibilidade hoje dessa vacina ser disponibilizada é através do sistema de saúde. Vilmar, Maurício, quem de vocês não pegaria a chave do seu carro, né, e chegava lá, ó, eu quero uma vacina, se fosse possível comprar, chave da casa, porque tem um ente querido que é mais importante que qualquer bem material. E a gente sabe que a única maneira de se obter essa vacina é através do sistema de saúde. Então a gente tem que estar ajudando, apoiando e fiscalizando para que todas essas vacinas cheguem às pessoas que devem ser atendidas. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Vilmar. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, a comunidade que nos acompanha, todos os colaboradores da casa, a imprensa, boa noite a todos. O assunto do momento, né, gente? Vacinação. Nós, como já foi falado em outro momento, lá o ano passado, em março, nós não sabíamos quase nada com a Covid-19. Hoje não se resolveu-se tudo, mas se caminhou junto com a ciência, com estudiosos, envolvendo não o medicamento para a cura da doença, mas a vacina já andou bastante. Então, vejo isso uma preocupação quando existe maldade em alguma coisa. Eu tenho conversado com muitas pessoas, todos cobram, gostariam, querem se vacinar. Mas, nesse momento, hoje, 23 de março de 2021, não tem
vacina para todos. Não tem. Mas não tem no Brasil e também não fora do país. Né? Se cometeu-se algum erro estratégico, não sei se cometeu, se não se cometeu, não sei. Não estou aqui para julgar os gestores a níveis federais sobre esse assunto. Mas, queria dizer que as pessoas mais cobram, Homer, quando que vamos ter a vacina? Tanto quem se vacinou. Vejo que seja isso tanta a preocupação, pelo menos comigo, não me questionaram nesse sentido. Agora, quando que vai ter a vacina? Quando que nós vamos poder nos vacinar? Isso. Muitas pessoas perguntam, ansiosas, esperançosas, que daqui a pouco nós possamos nos vacinar. Vejo uma luz bem grande lá na frente. Porque a Fiocruz, com a vacina AstraZeneca, está avançando bem na produção da vacina. Pelo menos esses são os sites que estão aí divulgando isso e falando muito em cima desse assunto. E com a probabilidade da Fiocruz produzir até 6 milhões de vacina por semana, algo em torno de 24 milhões ao mês. E na minha concepção, na minha simples avaliação, mas isso é só minha, eu vou falar aqui, cada um faça a sua análise com relação a isso, que nós, abril, maio e junho, se manter essa produção a nível de 24 milhões de doses por mês, nós teremos aproximadamente 70 milhões de vacina. E até julho estará sendo vacinada a nossa população. Além disso, nós temos todas as outras, os outros laboratórios que também estão produzindo e também estão disponibilizando, talvez não com tanta quantidade, mas é um número excessivo. E hoje no Brasil nós estamos próximo, em torno quase de 6% da população, muito próximo de 6% da população vacinada, que é muito pouco, mas que já é um avanço, né? Então penso que lá para o mês de julho, talvez nós estejamos no Brasil com mais de 50% da população vacinada. Então essa pirâmide, ela começou bem pequenininha, ela tem a tendência agora de ela evoluir nesse sentido. Também não queria fazer essa fala, porque ela daqui a pouco ela vai estar atendida e disponibilizada a todos. Assim esperamos, tomara que isso realmente aconteça. Com relação à relação, muito provável o Executivo deva encaminhar, a Secretária de Saúde deva disponibilizar e encaminhar para a Câmara, porque é um órgão fiscalizador, né? E não tem o porquê não ser encaminhado, com toda certeza, né? Mas eu quero dizer que vem sido insistentemente cobrado isso, mas que eu não ouvi assim, nada que tivesse um desvio de algo errado, né? Acho que a fila está andando legalmente, bem, até que me prova o contrário, não vi. Quero acreditar na equipe de vacinação correta, disposta, trabalhando firme, fazendo com que a vacina chegue, quando ela tem disponibilização, que chegue às pessoas das idades que são direcionadas. Então, parabenizar a toda a equipe de vacinação que tem feito um trabalho bonito e que mal começou. Daqui para frente que vai ser acelerado isso. E vão precisar ter saúde, disposição e crer e acreditar que eles vão trabalhar muito para vacinar toda a nossa população, todos os nossos canuenses. Então, minha fala é nesse sentido e com certeza o Executivo vai disponibilizar essa lista que virá para cá, mas a minha luta e a minha torcida é que a vacina esteja aqui. E agora eu já estou enxergando uma luz que eu vejo que ela é bem possível. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício.
Eu penso assim, ó, senhor presidente, a nossa função, talvez a mais importante dela seja de fiscalizar. Foi aprovado um requerimento anterior, demorou um pouco a resposta, talvez não foi do agrado. Com essa redação, também penso, como o vereador Vilmar, que, como um órgão fiscalizador, não teria o porquê disso não acontecer, mas tão importante quanto eu vejo assim a questão da curiosidade, como foi citado aqui, eu deixo um pouco de lado. Porque uma curiosidade, por uma curiosidade, não. Se existe algo de errado, é diferente. Eu acho que nós temos que, sim, que dar importância para toda a situação que vem acontecendo na secretaria. Eu acompanho da forma que posso o trabalho realizado pela equipe, pela Kátia. Acredito que estão sobrecarregados a tempo. Vem fazendo um trabalho extraordinário conforme está vindo as doses. Está sendo amplamente divulgado as idades, as datas, os locais. Inclusive, amanhã teremos vacinação de novo das pessoas com 70 anos acima. O local foi alterado. Já por quê? Porque a demanda de público, a partir que diminui a idade, aumenta seu volume de pessoas a serem atendidas. Então, a questão de legal, de não é legal, nós tivemos respostas. Tem cidade, sim, que está sendo divulgado, mas também tem cidade que não. Eu não vejo aqui, quero acreditar eu, na confiança e na equipe que está administrando a Secretaria da Saúde, que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, atendendo as pessoas conforme as regras exigem. Então, que com essa redação sejam atendidos e nós encerramos essa discussão. Vamos pensar para frente, vamos pensar que a vacina chegue, que essa previsão, esse cálculo que o vereador Vilmar fez aconteça. A gente vê em redes sociais até alguma coisa mais próxima do que isso, em 100% da população. São coisas que às vezes não são totalmente confiáveis, mas vamos torcer que Deus nos ajude, nos abençoe, nos proteja e que os órgãos públicos consigam executar da melhor maneira, seja no município, no estado e no Brasil. Então, penso eu que vamos torcer sim para que todos sejam atendidos e olhar para frente, que possamos nos proteger e que dias melhores estarão por vir. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda. Que bom que nós, enquanto vereadores, nós pensamos nesta unidade, né? Até porque, numa das sessões, partiu do professor Osmar também, essa sugestão, né, professor Osmar, da lista vinda para a Câmara de Vereadores, e pensamos muito semelhantes, que nós, enquanto munícipes, enquanto representantes do povo, nós queremos que a nossa cidade de Canoinhas esteja entre aquelas transparente nos dados. E nós não somos curiosos, nós somos legisladores, representantes do povo. E nós precisamos cumprir aquilo que nós somos chamados a ser, fiscalizadores. E eu espero, e eu creio nisso, que nós vamos então receber a lista, que juntos nós vamos analisar a lista, vamos checar nome por nome, e eu espero que juntos nós possamos dizer, viremos a página. É isso que nós esperamos, é isso que nós cremos. Como diz o vereador Vilmar Sidóski, no momento não há vacina para todos, e as pessoas cobram porque elas veem outros municípios fazendo. Então, com muita transparência, porque o município de Canoinhas tem esta prática da transparência, nós só vamos, então, fazer aquilo que já é uma prática do município. Então, com certeza, nós estamos aguardando a chegada desta lista para, com certeza, juntos
fazermos o que compete a todos nós 10 vereadores, que é a prática da fiscalização. Esse é um dos atributos, isso é uma das funções, das atribuições para a qual todos nós fomos eleitos. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 075. Requerimento 076/2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Marcos Homer, Juliana Maciel e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Canoinhas, solicitando a disponibilização na íntegra da notícia de fato número 09/2021 0000-461, dígito 9. Está em discussão? Não havendo que queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 076. Requerimento 077/2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar como está o andamento do projeto para a construção do Parque da Cidade. Existe projeto? O processo de liberação das áreas de terras já está concluído? Considerando que existe expectativa por parte da comunidade na execução do referido projeto. Antiga aspiração de todos os munícipes, pois seria uma excelente oportunidade para desenvolver mais um atrativo turístico em nossa região. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Este é um sonho da comunidade canoinhense de muitos anos. De muitos anos. Então, esse requerimento vem para despertar novamente. Eu sei que ele não está adormecido, que está sendo trabalhado, mas tem toda a parte da burocracia que precisa ser vencida, mas nós precisamos entender ela um pouquinho melhor. Eu sei que há mais de 20 anos a gente vem acompanhando grupos de pessoas trabalhando ou pelo menos discutindo esse parque ambiental, parque turístico, e vem acontecer, com certeza, Canoinhas terá esse parque em algum momento, com toda certeza, e fica ali no Campo da Água Verde, margeando o rio Água Verde, e que com toda certeza fará a ligação por inteira a partir dali com o distrito do Campo da Água Verde, emendando as duas, o distrito com o centro da cidade, aonde as pessoas poderão, pós-concluído, ter mais uma opção de lazer, turismo e praticar a prática do esporte, da caminhada, entre tantas outras alternativas que vão ser utilizadas neste local. É um espaço grande, uma área grande, uma área que acredito eu que fique em torno de aproximadamente 10 alqueires, muito próximo disso, com certeza, né? Eu sei que nós temos uma demanda de uma área que o município ainda não venceu essa demanda, isso tem atrasado um pouco, mas que a gente terá daí uma explicação melhor sobre isso, quando retornar esse requerimento. Mas é uma forma de nós, e aí fica o nosso pedido, né, Maurício, para que o município continue lutando, nós possamos
ter as áreas todas elas liberadas para que possamos, então, daí fazer com que o projeto em si possa, então, ser concluído e corrermos as esferas federais para podermos, então, realizar esse sonho sonhado por tantos canoinenses aqui no nosso município. É mais ou menos desse sentido essa fala. Ontem de manhã até tive uma rápida conversa com o prefeito sobre esse assunto, mas com certeza virá mais bem divulgado após a resposta do requerimento. Obrigado, presidente. Vereador Maurício. Gostaria de parabenizar o senhor, vereador Silmar. Esse é um sonho, um anseio de toda a comunidade. Acredito que se isso puder ser concretizado, será um marco, um divisor de águas para a nossa região, em termos de turismo, em termos de recreação, esporte, lazer. E muitas pessoas realmente solicitam informações. E o senhor que está mais próximo, que já acompanha, talvez até essa questão das áreas, com certeza vamos torcer para que isso venha a se concretizar, nem que com um certo tempo, todos nós acho que podemos se enganjar nisso e correr atrás desses recursos posteriormente também. Mas lhe parabenizo pelas solicitações dessas informações. É uma coisa que às vezes passa despercebida, mas que realmente vai ser algo para batermos palmas de pé. Então, eu gostaria de assinar com o senhor, se fosse possível, para a gente ter essas informações um pouco mais... Está disponível a todos. Tá ok, então. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 077. Requerimento 078/2021, de autoria de toda edilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Tereza Godoy Bocor, ocorrido dia 15 de março de 2021, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Ninguém, senhor presidente. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinário para dia 25 de março, quinta-feira, às 17 horas. Uma boa noite a todos.